na pequena vila de Monte Sereno, cercada por colinas e uma neblina constante, vivia um homem chamado André. Ele era conhecido por todos como alguém correto, trabalhador e de bom coração. Mas havia algo em André que sempre intrigava as pessoas. Ele estava sempre em paz, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. A sua tranquilidade era quase um mistério para os vizinhos, que se perguntavam qual era o segredo por trás daquele semblante sereno. Certa noite, uma tempestade de proporções épicas atingiu a vila. Raios cortavam o céu em um espetáculo assustador. O vento uivava como um animal ferido, arrancando telhados e derrubando árvores. O pior de tudo era o rio, que, alimentado pela chuva incessante, começou a subir a uma velocidade alarmante. O pânico se instalou. As casas mais próximas da margem estavam condenadas. Famílias inteiras corriam o risco de perder tudo o que tinham. O caos tomou conta das ruas de Monte Sereno. Enquanto todos corriam de um lado para o outro, em desespero, tentando salvar o que podiam, alguém notou uma cena incomum. André caminhava. Não corria, ele andava calmamente, com passos firmes, em direção à ponte antiga, a única saída da vila para as terras mais altas. Mas havia um problema gigantesco. A ponte era uma relíquia, feita de madeira velha e cordas gastas pelo tempo. Ela rangia com o vento, balançava perigosamente e parecia prestes a desabar a qualquer momento. Ele enlouqueceu, gritou um morador, apontando na direção de André. Ele não vai conseguir atravessar isso, disse outro, com os olhos arregalados de espanto. Mas André não deu ouvidos aos gritos, ele simplesmente continuou seu caminho, decidido, como se estivesse indo para um passeio matinal, ignorando a fúria da natureza ao seu redor. A vila inteira parou para observar, prendendo a respiração. Quando chegou ao início da ponte, André finalmente parou. Olhou para o rio furioso que passava por baixo, um turbilhão de água barrenta e detritos. Respirou fundo, enchendo os pulmões de ar. E então, deu o primeiro passo na estrutura frágil. Nesse momento, um silêncio profundo caiu sobre a vila. Todos os olhos estavam fixos nele. A ponte balançava violentamente sob a força do vento e da chuva. Cada passo que André dava parecia um risco mortal. A curiosidade e a apreensão tomaram conta de todos. O que ele estava fazendo? Por que arriscar a vida daquela maneira, em uma ponte que parecia uma armadilha? O que André sabia que ninguém mais sabia? A tensão era palpável. Cada rangido da madeira era como um grito de alerta. Cada balanço da estrutura fazia os corações dos observadores saltarem. No meio da travessia, uma das vigas de sustentação estalou com um som alto e seco, que ecoou pela noite. Algumas pessoas fecharam os olhos, incapazes de assistir ao que parecia ser uma tragédia iminente. Mas André não correu. Ele não voltou atrás. Ele apenas seguiu em frente, passo após passo, com a mesma calma, inexplicável. E então, quando ele finalmente alcançou o outro lado, algo inesperado aconteceu. Ao chegar em terra firme, André se virou, acendeu uma lanterna potente e sinalizou para a vila. A luz forte atravessou a cortina de chuva, um sinal de esperança. Ele não tinha atravessado para fugir. Ele havia atravessado para abrir as comportas de segurança do reservatório, uma estrutura antiga e esquecida por todos havia anos. Se aquelas comportas não fossem abertas manualmente, a pressão da água do rio represado destruiria não apenas as casas, mas toda a vila. Pouco a pouco, com as comportas abertas, o nível da água começou a baixar. O rio, antes uma ameaça mortal, foi se acalmando. A vila de Monte Sereno estava salva. Quando a tempestade passou e André retornou, os moradores, ainda abalados, mas imensamente gratos, o cercaram. Um deles, o mesmo que havia gritado que ele estava louco, perguntou: André, como você teve coragem? Você não teve medo de que a ponte fosse cair? André sorriu serenamente e respondeu com palavras que ficariam marcadas para sempre na memória de todos. Eu não tinha certeza da ponte, mas tinha fé no propósito. A história de André nos ensina uma lição profunda sobre o que é a fé. Veja bem, a fé não é a ausência de medo. O medo é uma emoção humana natural, uma resposta ao perigo. André certamente sentiu o coração acelerar, ouviu a madeira estalar, sentiu a ponte balançar. A fé é a coragem de avançar,
mesmo quando o medo está presente. É a força que nos impulsiona a dar o próximo passo quando tudo ao nosso redor nos diz para parar. Conceitualmente, a fé é a confiança profunda em algo que ainda não podemos ver, mas que dá sentido e direção aos nossos passos. É como navegar por um mapa que só existe no nosso coração. É agir com esperança quando as provas concretas ainda não chegaram. É a capacidade de sustentar o coração e a mente, quando a lógica e a razão falham. Quando os cálculos e as probabilidades estão todos contra nós. A fé de André não estava na estrutura física da ponte, que era visivelmente frágil. A sua fé estava no propósito maior, de salvar sua comunidade. Essa virtude não elimina os riscos da vida. Ela não torna a ponte mais forte ou a tempestade menos severa, mas ela nos dá a força interior necessária para atravessar a ponte, mesmo quando ela parece frágil, mesmo quando todos ao nosso redor duvidam. A fé é o combustível para a ação, é a luz da lanterna no meio da escuridão, mostrando que há um caminho, mesmo que ele pareça impossível. Se essa história e essa reflexão falaram com você de alguma forma, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se aqui no canal para receber mais conteúdos sobre virtudes, crescimento pessoal e histórias que inspiram. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, que preparamos com muito carinho. E se você conhece alguém que está precisando de uma dose de esperança, alguém que está diante de sua própria ponte frágil, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Um simples gesto pode fazer toda a diferença. E agora, eu gostaria de saber de você. Deixe um comentário aqui embaixo respondendo: qual foi a maior ponte que a fé já te ajudou a atravessar na sua vida? Vou ler e responder o máximo de comentários que conseguir. Muito obrigado por assistir até aqui. Que a sua fé, assim como a de André, continue guiando seus passos e iluminando seu caminho, especialmente nos momentos de tempestade. Até o próximo vídeo.